Bem-vindo à lição 3 do curso de Planejamento Estratégico do BSC Designer. Nesta lição, nós vamos discutir como uma organização ela pode formular uma boa estratégia. Em primeiro lugar, o que é estratégia? Intuitivamente, nós entendemos que é uma espécie de plano, algo que ajuda a enfrentar desafios complexos e a conduzir nossa organização aos resultados desejados. Na parte introdutória, nós mencionamos o livro Strategy Safari, onde pelo menos 10 abordagens diferentes para a estratégia foram introduzidas. Se nós resumirmos as ideias mais comuns sobre estratégia, nós teremos esses componentes principais. Uma estratégia, ela inclui uma análise do desafio, a resposta à questão por quê, a justificativa. Uma estratégia, ela inclui uma hipótese sobre a solução para o desafio, o que vamos fazer a respeito. Por fim, uma boa estratégia, ela explica como exatamente vamos fazer isso. Um plano de ação formulado de acordo com a análise e solução propostos. Outro pensamento importante é que a estratégia é sempre uma hipótese fundamentada. Ou seja, nós fazemos o nosso melhor para criar uma estratégia, mas nunca há garantia de que ela vai funcionar conforme esperado. A qualidade da estratégia é muito subjetiva. Uma boa estratégia ela se baseia em uma análise profunda da situação atual e sugere um plano de resposta abrangente e coerente. Um plano que leva em consideração diferentes pontos de vista e sugere soluções que se apoiam mutuamente. Essas propriedades da estratégia abrem uma porta para inúmeros frameworks de negócio que nos ajudam a olhar para a estratégia sob diferentes perspectivas e formular diferentes estratégias. No BSC Designer, nós revisamos os frameworks de planejamento estratégico mais populares. Você pode encontrar os resultados dessa revisão no artigo intitulado Comparação de modelos e frameworks de planejamento estratégico. Além de revisar os frameworks em geral, nós analisamos cada um deles em detalhes. Os frameworks mais populares também estão disponíveis como modelos no software BSC Designer. Agora, quais são esses frameworks e qual é o seu papel no planejamento estratégico? Então vamos dar uma olhada nessa tabela. Na primeira coluna, nós listamos os diferentes frameworks. Na primeira linha, você vai encontrar as etapas do planejamento estratégico que nós discutimos nesse curso. Como você pode ver, cada um dos frameworks tem sua área de aplicação no contexto do planejamento estratégico. Os frameworks como Balanced Scorecard, OKR ou Hoshin-Kanri têm algo a sugerir para todas as etapas do planejamento estratégico. Já outros, como o SWOT, VRIO ou PESTEL, se concentram principalmente na formulação da estratégia e parcialmente nas etapas de descrição da estratégia. Todos os frameworks que nós revisamos, eles agregam valor ao processo de formulação da estratégia. Em outras palavras, todos eles ajudam a olhar para os desafios da organização de diferentes pontos de vista. Então, vamos fazer uma revisão rápida de cada um deles e discutir como eles contribuem para a formulação da estratégia. Primeiramente, o Balanced Scorecard. A principal ferramenta do framework Balanced Scorecard de Kaplan e Norton é um mapa estratégico com 4 perspectivas. Como um Balanced Scorecard pode ajudar na formulação de uma estratégia? O framework ele sugere uma certa lógica a ser seguida. Nós precisamos definir os resultados financeiros ou das partes interessadas que nós queremos alcançar. Em seguida, nós definimos as necessidades dos clientes que uma organização deve satisfazer para alcançar esses resultados financeiros. Na perspectiva interna, nós formulamos os desafios que precisamos resolver internamente para satisfazer as necessidades dos clientes. E, finalmente, na perspectiva de aprendizado e infraestrutura, nós focamos nos esforços de aprendizado da organização, bem como discutimos a infraestrutura que precisa ser implementada. Assim que a estratégia for formulada, o framework vai nos ajudar a descrevê-la em detalhes. Metas de mapeamento, definir conexões de causa e efeito, alinhar metas com métricas de tendência e de resultado e definição de planos de ação. O Balanced Scorecard é um dos frameworks mais populares para a execução de estratégias. O BSC Designer, a ferramenta de software que vamos usar nas partes práticas, oferece suporte nativo a ele. Para começar com essa estrutura, nós recomendamos os seguintes 2 artigos. Primeiro, as vantagens e desvantagens do framework BSC como uma visão geral e 4 perspectivas do Balanced Scorecard como sendo um guia detalhado para o framework. Um segundo framework é o OKR. Ele significa Objetivos e Resultados-Chave.
Essa estrutura ela é menos prescritiva no contexto da formulação da estratégia. A estrutura sugere focar em alguns objetivos importantes e defini-los melhor com as métricas de desempenho, ou resultados-chave. Na primeira etapa do processo de OKR, uma organização ela precisa formular uma estratégia respondendo algumas perguntas, semelhantes às que foram discutidas no início dessa lição. Então, o que importa? Onde estamos agora? Para onde queremos ir? Como podemos chegar lá? Quais são os objetivos globais e locais? E que resultados esperamos do cumprimento desses objetivos? O OKR é um excelente framework leve para planejamento estratégico com foco nas etapas de cascata e execução. Na seção de referência, nós compartilhamos o link para o artigo onde nós discutimos o OKR em detalhes. Hoshin Kanri. Esse framework ele sugere uma abordagem em cascata para a formulação e descrição da estratégia. O processo ele é visualizado no diagrama denominado Matriz X. De acordo com Hoshin Kanri, os objetivos precisam ser definidos segundo o seguinte esquema. Objetivos de longo prazo primeiro, objetivos anuais que apoiam os objetivos de longo prazo, metas de curto prazo, são as prioridades ou atividades na terminologia do framework, e, finalmente, indicadores-chave de desempenho. Semelhante ao Hoshin Kanri, existe também uma estrutura chamada de OGSM. Essa estrutura ela sugere nomes diferentes para as metas, respectivamente, objetivos, metas, estratégias e medidas. No contexto da definição da estratégia, essa estrutura é muito semelhante ao Hoshin Kanri. Gerenciamento por objetivos. O Framework de Gerenciamento por Objetivos, ou MBO, foi um dos primeiros frameworks de execução da estratégia. Ele não é tão sofisticado quanto o Balanced Scorecard ou o Hoshin Kanri, mas no nível de execução da estratégia, sua abordagem simples ela agrega valor. No contexto da definição da estratégia, ele introduziu certos critérios para um bom objetivo. De acordo com o MBO, os objetivos devem ser ordenados de acordo com sua importância, eles devem ser quantitativos e realistas, e os objetivos devem estar alinhados com as políticas organizacionais, além de serem compatíveis entre si. 3 horizontes. O Framework 3 Horizontes de McKinsey aborda os desafios do planejamento da inovação. No contexto da formulação da estratégia, ele sugere priorizar as ideias de inovação de acordo com 3 prazos ou horizontes. Então, o agora, algo que uma organização ela precisa fazer hoje. Por exemplo, inovar o seu negócio principal. Futuro de curto prazo são as inovações que atendem aos desafios da zona de conforto. E o futuro, focando em tendências que em breve podem se tornar disruptivas. A área de aplicação desse framework depende do domínio de negócio da sua organização. Em geral, os horizontes de tempo precisam ser ajustados. Por exemplo, em nichos tecnológicos, o tempo não é mais um bom denominador, já que mudanças disruptivas elas podem ocorrer em um período de prazo muito curto. O SWOT mais S. A estrutura SWOT ela não precisa de introdução. No BSC Designer, nós analisamos a possibilidade de usar o SWOT diretamente com um mapa estratégico. Então, nós chamamos isso de estratégia SWOT mais S. O potencial da formulação de estratégia do SWOT é sobre conversão e correspondência. Então, nós podemos apresentar novas hipóteses estratégicas por meio de conversão de fraquezas em força, conversão de ameaças em oportunidades e, finalmente, combinando força com oportunidades. E na referência dessa lição, você vai também encontrar um link para o artigo sobre a estrutura SWOT mais S. VRIO. A análise VRIO ela ajuda a olhar para o potencial de certos recursos para ajudar a alcançar uma vantagem competitiva sustentável. Esse diagrama ele resume do que se trata a análise VRIO. Nós analisamos vários recursos. A etapa 1. Nós verificamos se esses recursos são valiosos, raros, inimitáveis e organizados, se são realmente usados. Agora, se a resposta a todas as 4 perguntas for sim, então nós temos uma vantagem competitiva sustentável e podemos formular a nossa estratégia para melhorá-la. Se a resposta for não, então a estratégia pode ser formulada em torno da exploração do potencial do recurso e, eventualmente, convertê-lo em uma vantagem competitiva sustentável. Agora, qual recurso em sua organização tem potencial para se tornar uma vantagem competitiva sustentável? O que sua equipe pode fazer para isso?
Essas são as perguntas que vão te ajudar a definir uma estratégia com o Framework VRIO. 7S. O Framework 7S também é voltado para a formulação da estratégia. Nesse caso, um desafio de negócio é analisado usando 7 fatores, os S's. Esses 7 fatores são divididos em Hards, que são estratégia, estrutura, sistema, e Softs, valores compartilhados, habilidades, estilo e equipe. Seguindo o S do Framework, nós analisamos a hipótese estratégica sob diferentes pontos de vista. Então, você tem alguma ideia? Então, analise essa ideia com diferentes S em mente. Que habilidades você precisa? Qual estilo de gerenciamento pode ser aplicado? Que valores essa ideia implica? Na referência, nós compartilhamos o link do artigo onde discutimos o uso do 7S na prática. PESTEL. A análise PESTEL e suas variações se referem à análise de fatores externos. Quais são esses fatores? Político, econômico, social, tecnológico, ambiental e jurídico. Quais tendências econômicas e sociais podem impactar a nossa organização? Estamos preparados para as próximas mudanças legais? Que tecnologias mudarão o mercado? As respostas a essas perguntas ajudarão a formular hipóteses estratégicas e a adicionar uma perspectiva de fatores externos à estratégia. Na referência, você vai encontrar um exemplo de uso de análise PESTEL para planejamento estratégico com algumas etapas específicas a serem seguidas. Análise de lacuna. A análise de lacunas ela ajuda a encontrar hipóteses estratégicas, concentrando-se nas diferenças entre o desempenho esperado e o real. O processo dessa análise inclui 3 etapas. Primeiro, identificação de lacunas. Então, compreender onde a organização está agora e como seu desempenho real é comparado ao desempenho esperado. Segundo, análise de causa raiz. Envolve compreender as razões da lacuna. Terceiro, o desenvolvimento do plano de melhoria. Aqui está um exemplo de análise de lacunas em ação. Então, esse mês, suponha que você obteve 20% mais leads do que o esperado. Essa é a lacuna, é algo inesperado. Quais foram as razões para a lacuna? Alguns canais de marketing funcionaram melhor do que você esperava? Você deveria adicionar uma nova hipótese estratégica à estratégia de marketing para explorar mais esse canal? Análise de Pareto. Nós temos certeza que você já ouviu falar sobre a regra 80/20. No contexto da formulação da estratégia, a análise de Pareto pode ser aplicada também para priorizar hipóteses estratégicas. Então, nós precisamos comparar as hipóteses usando os recursos necessários para experimentá-los versus os benefícios esperados. Em outras palavras, a análise de Pareto sugere que sua equipe avalie o potencial custo-benefício das ideias e se concentre nas mais promissoras. Análise de restrições. Outra abordagem para a formulação da estratégia é sugerida pela análise de restrições ou teoria das restrições. Nesse caso, para gerar uma hipótese estratégica, nós estamos olhando para as restrições ou gargalos. Uma hipótese estratégica, nesse caso, é estimar o impacto dessas restrições no desempenho final e sugerir, então, um plano de resposta. Modelos de priorização. Estratégia é fazer escolhas. Embora os recursos de uma organização sejam limitados, o número de hipóteses estratégicas é limitado apenas pela imaginação de sua equipe. Uma boa estratégia funciona como um filtro para novas ideias. Agora, que tipo de filtros nós temos no planejamento estratégico? No Balanced Scorecard, nós temos 3 temas estratégicos que são semelhantes às estratégicas genéricas de Porter. Existem também alguns diagramas de priorização populares, como matriz de Eisenhower, o modelo de valor/complexidade, modelo Kano e o diagrama de afinidade. Semelhante às análises SWOT, VRIO e PESTEL, eles agregam valor à etapa de definição da estratégia. Na referência dessa lição, também compartilhamos um link para o artigo em que nós discutimos as estruturas de priorização em detalhes. Finalmente, um desafio prático para essa lição. Nós discutimos o que é uma boa estratégia. Já falamos sobre o uso de várias estruturas de negócios para formular estratégia. Isso, de fato, é muita informação para assimilar. A nossa sugestão é que você revise a tabela de comparação dos frameworks e escolha um ou 2 que estejam mais alinhados com os seus desafios de negócio atuais. Então, teste cada um deles com a sua equipe e formule várias hipóteses estratégicas. Nós vamos usar essa abordagem na próxima etapa do curso.
E ao formular essas hipóteses, não se esqueça dos componentes de uma boa estratégia: a análise e seus resultados formulados como justificativa, a solução para o desafio e a possível ação para implementar a solução.